Bom dia, amigos, amigas. Em nome do ministro Henrique Paim, quero falar da alegria de estar aqui com vocês. Sei que o tempo é curto, mas eu quero já aproveitar para parabenizar a Undime, São Paulo, a Fundação Lehman por esse encontro. Estamos aqui na última palestra, foram 3 dias intensos. Eu vi a programação, vi a importância de cada tema aqui. Eu quero, antes de começar, chamar a atenção para esse tema de agora. Sei que estamos no final desse encontro, mas nós vamos falar aqui da relação entre o Plano Nacional de Educação e os planos municipais de educação. O nosso ministro, Henrique Paim, tem dito repetidas vezes que nós estamos diante de uma oportunidade histórica com esse Plano Nacional de Educação. E eu estou observando aqui que, com certeza, nós temos pessoas que estão há muitos anos lidando com a educação pública e já passaram por planos. Eu, pelo menos, já passei por 2 planos decenais de educação. Eu fui secretário municipal em 93 e, naquela época, nós tivemos o plano decenal que foi fruto de um acordo de Joinchen. E tivemos depois, em função da LDB, o plano de 2001. E nós que passamos por esses planos, às vezes ficamos perguntando se esse plano vai ser diferente dos outros. Não é à toa que o ministro Henrique Paim fala que essa é uma oportunidade histórica. Não é porque ele é ministro e tem a obrigação de dizer isso. Mas existe uma diferença muito grande entre esse Plano Nacional de Educação e os 2 planos anteriores. A primeira diferença fundamental, eu queria que vocês observassem isso, é que esse plano é um plano que está previsto na Constituição. Nenhum dos 2 planos estavam. Um deles foi um acordo internacional e o outro foi uma exigência da LDB apenas para aquele momento. Apenas um plano para dar sequência à LDB. O segundo aspecto fundamental é que esse plano ele tem previsão orçamentária. Os planos anteriores não tinham. Nós tínhamos metas ousadas, mas não tínhamos nenhuma vinculação com o financiamento das metas. O terceiro aspecto importante, e é o que eu vou frisar muito aqui hoje, é sobre o alinhamento dos planos. De que adianta fazer um Plano Nacional de Educação se, na educação básica, os municípios e os estados não têm compromisso com ele? Quem, de fato, faz a educação básica são vocês e são os governos estaduais. Como fazer com que um Plano Nacional de Educação tenha êxito se nós não temos as mesmas metas nacionais alinhadas aos planos municipais e estaduais de educação? Quer dizer, esses aspectos mudam completamente o compromisso que nós temos com essa década. Essa década pode fazer muita diferença para a educação nacional. Se a gente parte desse pressuposto, se cada um de vocês aqui, secretárias municipais, equipes técnicas, se comprometem com esse plano, nós podemos chegar, daqui a 10 anos, comemorando resultados. Mas até lá, nós temos que assumir muitos compromissos. Um exemplo de que o Ministério da Educação está plenamente compromissado com esse plano é o fato de que ele criou uma secretaria especialmente para coordenar esse trabalho, que é a SASE. A SASE, que é a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, ela tem um papel não só de elaborar os planos, mas ele tem um papel de fazer uma articulação que é a criação, a instituição do Sistema Nacional de Educação. Se perguntar para vocês de um problema da educação grave, eu tenho certeza que 11 entre 10 pessoas aqui vão dizer que o subfinanciamento da educação é um problema grave. Não tenho a menor dúvida disso. Mas nós temos um outro grave problema, que é a ausência de um Sistema Nacional de Educação que nos dê parâmetros, que faça com que a gente tenha uma boa coordenação entre as nossas ações e para que a gente possa também parametrizar o que é feito no município, no estado e no governo federal. O papel do Ministério da Educação é muito comprometido por uma organização que vocês conhecem muito bem, de uma educação que está fatiada. Nós temos as responsabilidades municipais, estaduais e federais que não se encontram. E isso é fruto de uma federação como a nossa. Ela é importante,
Nós temos um modelo federativo de cooperação, mas ela não vai ter como tornar as nossas ações efetivas se elas não estiverem sustentadas por um sistema nacional de educação. A SASE, então, nesse trabalho, ela está responsável não só pela elaboração dos planos, mas ela tem alguns desafios muito importantes. O alinhamento dos planos, como vocês podem observar, ele tem um papel não só de transferir as metas do plano nacional para os planos municipais. Essas metas, elas têm que refletir a realidade de cada um dos municípios de vocês. Por exemplo, nós não podemos dizer que, se temos uma meta de 50% de acesso das crianças na pré-escola nessa década no plano nacional, todos os municípios aqui presentes terão a mesma meta. Esse alinhamento ele tem que ser coerente com a possibilidade de tornar isso realidade. Além desse trabalho, nós precisamos fazer com que o Ministério da Educação, o governo dos estados, possam também apoiar a execução para que essas metas, de fato, sejam efetivas. De nada adianta nós termos metas que sejam, de um lado, ousadas demais, que a gente tenha uma ousadia que seja inalcançável, e nem também podemos fazer metas com uma preocupação extremamente realista que não permita fazer com que a gente possa superar os desafios e o passivo educacional que nós temos. Então, no alinhamento das metas, para que a gente possa ter metas de fato com qualidade, para que a gente tenha planos de educação municipais que possam transformar a realidade dos municípios, nós adotamos como estratégia fazer com que, na execução do plano, a gente possa dar passos ousados já para a construção do Sistema Nacional de Educação. Então, estamos criando uma rede de apoio em todo o Brasil, em que nós podemos fazer com que o exercício de uma pactuação entre o governo federal, estados e municípios aconteça já na elaboração do plano. Nós não podemos ter planos que sejam presos apenas a municípios agindo de maneira isolada e na solidão. Nós precisamos ter planos municipais em que eles contem fortemente com a presença do governo do estado e do governo federal. Outra estratégia é fazer com que o trabalho do Ministério da Educação, de suplência, de assessoria técnica e financeira, ele possa acontecer de maneira coerente com o que está presente em cada plano. E o terceiro aspecto importante é que esses planos sejam monitorados. Nos planos anteriores, o que aconteceu? Depois de 10 anos, todos nós lamentamos que as metas não foram alcançadas. O que nós precisamos é monitorar ano a ano cada município, cada meta, cada estado e o papel do governo federal nesse trabalho. Então, esses são desafios que não são pequenos para serem realizados por todos nós. Para esse trabalho, nós construímos juntos com o CONSED, que é o Conselho de Secretários Nacionais de Educação, com a Undime, com o Conselho de Secretários Municipais dos municípios, Conselhos Municipais de Educação, com o Fórum Estadual de Secretários de Educação, com o Conselho Nacional de Educação, dialogando com o Fórum, nós construímos um portal. Nesse portal, a gente tem desde a elaboração do plano, desde a orientação para a elaboração do plano, nessa primeira parte aqui, nós temos alinhando os planos. Entrando nesse portal, tem todas as informações necessárias sobre a importância do plano, a importância do alinhamento, a diferença desse plano nacional para os planos anteriores e a construção do Sistema Nacional de Educação. De que maneira esse plano pode impactar positivamente para que a gente possa trabalhar de maneira mais coesa, mais coordenada para o alcance das metas. O segundo aspecto, que é construindo as metas, tem toda a orientação para que as metas reflitam a realidade de cada município, para que as metas sejam efetivas, para que essas metas sejam construídas a partir de evidências de cada situação, de cada realidade desse país. E o terceiro aspecto, trabalhando juntos, ele está dedicado para que nós estejamos comprometidos. Durante a Constituição, houve todo um empenho
nosso de fortalecimento dos municípios, mas havia também um ímpeto de independência dos municípios, para fazer com que os municípios assumissem sozinhos todas as responsabilidades. Hoje, todos nós compreendemos que a luta nossa não é por uma oposição entre dependência ou dependência, lutar entre dois conceitos polarizados. A nossa relação município com Estado, município com o governo federal, não deve estar entre independência ou dependência, mas sim na construção de uma nova relação de interdependência, porque assim é que está construída a educação nacional. Essa relação de cooperação é preciso para que a gente possa colocar em prática o regime de colaboração. E esse trabalho que nós montamos aqui, ele está organizado para que, na feitura do plano, nós possamos dar passos fortes para que a gente possa trabalhar de uma maneira coordenada no Brasil, para que o Brasil tenha uma educação à altura do país que nós somos. Um dos aspectos que tem nesse portal, entre os documentos que orientam como fazer o plano, os dados, o acesso aos dados do INEP, todos os dados sobre os municípios para fazer um bom diagnóstico, todas as informações estão ali presentes, toda a orientação de como construir um plano municipal de educação. Além de tudo isso, um dos aspectos mais importantes nesse portal é que ele apresenta para cada meta, para cada uma das 20 metas, apresenta a situação de cada município e faz uma comparação entre o município, o seu estado, a sua região e o país. Então, para cada uma das 20 metas, apenas colocando o nome do município, rapidamente vocês vão ter a situação em que se está. E mais do que isso, ele permite também fazer uma sugestão de metas, de trajetória para cada uma das metas. A mesma equipe que fez a sugestão de metas, que produziu a expectativa de metas para o IDEB, trabalhou na construção dessas metas para os planos municipais de educação. Essa trajetória de metas, como vocês estão vendo aqui, mostra claramente que o que nós vamos fazer não é uma transposição das metas do Plano Nacional para os planos municipais. Cada município vai ter uma meta específica para o seu plano, considerando a sua trajetória, considerando a sua capacidade financeira e considerando também o grau de ousadia. Quer dizer, um prefeito, um secretário municipal pode ousar, decidindo abrir mão de uma ou de outra ação e priorizando algumas metas, como, por exemplo, ampliar o número de creches. Aqui nós temos, nesse caso, nós temos aqui o Brasil, a região sul, o estado de Santa Catarina e o município A, que é o município real. Esse município, ele serve aqui como exemplo, porque ele parte já de uma situação que está acima da meta nacional. Se a meta nacional é de 50% de acesso à creche de 0 a 3 anos, esse acesso, para ele, não pode ser considerado como resolvido. Esse município ele deve continuar trabalhando para que o Brasil consiga atingir a meta nacional. A meta nacional, é bom lembrar, é uma média, porque nós temos situações bem diferentes como essa outra aqui. Na mesma região sul, nós temos o município B, que é o município real, em que hoje ele tem 1,5% de acesso à creche. Se continuar o seu trabalho da mesma maneira como ele veio na sua trajetória histórica, ele vai chegar no final com 6,2%. Se não houver o esforço de todos de maneira articulada, nós não vamos atingir a meta nacional. Mas aí tem outro aspecto que nós precisamos levar em consideração. Se isso acontecer da maneira como está aqui, o Brasil vai atingir a meta nacional, ou seja, daqui a 10 anos teremos 50% das crianças na creche. Mas, observando do início, lá em 2014, e depois observando o resultado final em 2024, o que nós temos? Um aumento da desigualdade. O Brasil alcançou a meta nacional, mas a desigualdade aumentou. Por esse motivo, a elaboração do plano é também um momento de pactuação. Se a gente não construir juntos o plano, o governo federal, os governos dos estados e os municípios, nós não vamos poder atender a situações como essa. É inadmissível, daqui a 10 anos, a gente ter a desigualdade ampliada. Então, os estados, e aqui no caso o Estado de São Paulo e o governo federal, precisam juntos trabalhar para fazer com que nosso apoio, a nossa suplência, a nossa assessoria técnica e o financiamento estejam trabalhando para que nós não tenhamos situações como essa.
para que nós possamos garantir a equidade do sistema. Quais são os passos para a elaboração do plano? Bem, nós recomendamos que, em primeiro lugar, seja definido claramente uma comissão responsável pelo plano e que essa responsabilidade seja oficial, através de portaria, decreto, para que esse grupo tenha poder de fazer um bom trabalho, tenha autoridade para fazer um bom trabalho. Em alguns lugares já está definido em lei, como o fórum, como o conselho municipal. É preciso verificar qual a situação de cada município. Mas, não havendo uma definição, é muito importante que se tome essa iniciativa, que o secretário municipal tome essa iniciativa, constituindo uma comissão que possa fortemente envolver a sociedade nesse trabalho. Em seguida, é muito importante, para que a gente tenha um plano efetivo, diferente de outros planos que nós tivemos no passado, que esse plano seja feito com um estudo baseado na situação real do município. E, para isso, nós recomendamos fortemente que vocês definam uma equipe técnica que possa levantar os dados, que possa fazer um trabalho de construção de um documento base para o debate. É muito ruim quando se vai para o debate sem nada na mão, sem uma proposta inicial, porque o que nós podemos fazer é inflar expectativas e depois frustrar todo mundo, toda a sociedade, com resultados que não são alcançados. Então, é muito importante ter uma comissão representativa, com a participação do fórum, do Conselho Municipal, de toda a sociedade, mas é muito importante também que a Secretaria designe uma equipe técnica que possa fazer um documento base muito bem elaborado, que tenha as diretrizes, que tenha as metas, que tenha os indicadores para a gente avaliar se as metas estão sendo alcançadas, que defina claramente as estratégias de como que nós vamos chegar a esses resultados. Então, um bom documento, e aí no portal nós vamos ter toda a orientação da elaboração do documento, ele é fundamental para que o resultado seja positivo. Com o documento na mão, aí fazendo um grande debate, aí vocês conhecem muito bem como fazer isso. Alguns municípios começam o debate na própria escola e concluem com uma conferência municipal para que esse plano seja legítimo, que seja de todos. Em seguida, esse documento precisa ser trabalhado, retrabalhado a partir das sugestões e encaminhado ao Executivo, que vai transformar esse documento num projeto de lei encaminhado para a Câmara. Sem a aprovação da Câmara, esse documento não pode ser cobrado, ele não vai ser um documento de todos, não vai ser um documento oficial e legal. Para que esse trabalho aconteça no Brasil inteiro, nos 5.570 municípios, nós estamos com um trabalho pactuado, com o DIME e com o SED, para que uma rede de assessoria técnica possa trabalhar com pelo menos, cada 25 municípios ter pelo menos uma pessoa que possa dar orientação e acompanhar. Esse trabalho aqui já está sendo feito em São Paulo, a nossa secretária vai expor para vocês como isso está acontecendo. Então, no Brasil todo, já são 112 pessoas acompanhando, um número já de 2.831 municípios. Já mais da metade dos municípios já estão aderindo. E com essa reunião aqui, eu vi que muitos municípios de São Paulo que não tinham aderido, já estão aderindo também para avançar com seus planos. Aqui em São Paulo, são 9, tem 9 orientadores, e já são 224 municípios, que acredito que depois desse encontro serão muito mais, e que eles alcançam 37% dos municípios. São Paulo não tem um plano em vigor, se tivesse, teria que reformular e adequar. Como ele não tem, ele vai ter o trabalho, então, de elaborar um plano. E é muito importante que o plano do Estado de São Paulo esteja, pelo menos, encaminhado à Assembleia Legislativa, antes que os planos municipais sejam encaminhados à Câmara Municipal. Não significa que vocês não devam acelerar o trabalho de vocês. Tem muito trabalho para ser feito. Fazer diagnóstico, levantar condições financeiras, tudo isso pode ser feito. Mas a entrada na Câmara Municipal é muito importante que aconteça depois que o governo de São Paulo dê entrada no plano estadual, porque o alinhamento do plano de vocês com o plano estadual ele é fundamental para que possa haver uma parceria. Por que isso? Nós não podemos fazer planos municipais como se fez no passado, que o plano municipal era um plano da rede municipal. O plano municipal de educação, ele precisa ser um plano do território. Ele precisa refletir, vocês que já têm tanta responsabilidade nos ombros, acho que já perceberam que a responsabilidade com quem mora no município é total e integral. E a educação que vocês cuidam
a trajetória educacional dessa criança até ser adulto, ela passa pela rede municipal, mas passa pela rede estadual e também pela rede federal. E está na responsabilidade de vocês também cobrar do Estado, também cobrar do governo federal, que o cidadão do município tenha os seus direitos assegurados. Por isso, o plano municipal também deve refletir isso, mesmo que não seja uma responsabilidade de vocês garantir o ensino médio, mas vocês vão ter estratégias que vão fazer com que fique mais fácil a cooperação entre vocês e o Estado para que o ensino médio aconteça. Da mesma forma, o Plano Estadual de Educação precisa ter metas de educação infantil, porque são metas para o Estado de São Paulo alcançar. E aí ele vai observar que alguns municípios com tanta dificuldade precisam do apoio financeiro e técnico do governo do Estado para que aquelas metas sejam alcançadas. Da mesma forma que o governo federal, o Ministério da Educação, também precisa se comprometer com os municípios de São Paulo que estão com dificuldade de alcançar suas metas. Bem, rapidamente, aqui praticamente metade dos municípios tem plano e metade não tem. Os que têm em vigor precisam reformular, os que não têm, claro, vão fazer os novos planos. Tem uma comissão executiva, tripartite, em cada estado, que faz parte o Ministério da Educação, a presidência da Undime e o secretário de Estado. A relação dessa comissão tripartite tem que ser muito fortemente com o Fórum de Educação, que leva esse debate para a sociedade, e fazer com que esse plano seja um plano não só com qualidade, um plano baseado nos dados, nos fatos, nas evidências, nas capacidades, mas que seja um plano também assumido pela sociedade, que seja um plano de todos. O nosso desejo é que a gente não tenha mais uma vez uma década que a gente termine lamentando, mas uma década que a gente possa comemorar os avanços da educação. Muito obrigado.